Boa noite, alunos e alunas. Espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos tipos de sujeito, iniciando os nossos estudos de sintaxe, ou melhor, dando continuidade. Sintaxe é quando nós estudamos a função das palavras. Então, vamos um pouco da teoria e vamos comentar um pouquinho e relembrando alguns conceitos. Lembrando que os exercícios estão todos voltados para a sintaxe, que é o estudo de como as palavras se comportam na língua portuguesa. Então vamos começar. Desligarei aqui o vídeo para que possamos compreender essa necessidade, compreender na verdade. Então, quando falamos em sintaxe, não podemos esquecer que, diferente da morfologia, nós falamos da função das palavras. Então, a morfologia, ela é o estudo das palavras em seus determinados grupos, diferente da sintaxe, que nós temos as palavras e suas funções. Então, o termo importante para nós é oração. Oração é o conjunto de palavras as quais se organizam em torno de um verbo, que podemos chamar as orações de período. Então, quando eu tenho verbo, deixe-me aqui grifar, temos verbo, nós temos oração. Então, toda frase que se organiza, que se dirige, que responde em torno de um verbo. Temos o período, que pode ser período simples, quando eu tenho apenas uma oração. Então, eu tenho uma oração somente, eu tenho período simples, chamado também de oração absoluta. E o período composto, ele contém mais que uma oração. Então, período simples, eu tenho uma oração só. Período composto, eu tenho mais que uma oração. Essa oração pode ser separada por vírgula ou apresentar uma conjunção. Conjunção é a classe que liga as orações. Então, preposição liga palavras, conjunção liga a oração. Então, se eu tenho um verbo só, eu tenho período simples. Se eu tenho mais de um verbo, eu tenho período composto. Aí, nesses verbos, nós temos os sujeitos. Então, sujeito é a palavra que comanda o verbo, podendo vir antes, depois ou afastado dele. Então, sujeito, nós vamos encontrar a pessoa que comanda a ação, a pessoa que faz alguma coisa. Então, como é que nós achamos o sujeito? Vamos encontrar o verbo e vamos perguntar ao verbo quem é ele, quem é que está fazendo determinada ação ou quem está em determinado estado, né? E a questão dos fenômenos naturais tem uma explicação específica. Dentro do sujeito há sempre o núcleo, que é a palavra principal. Então, as meninas foram ao shopping. Quem é o verbo dessa oração? Foram. Quem foram? As meninas. Então, deixe-me registrar aqui. Então, vou dar um exemplo. As meninas foram ao shopping. Então, foram é o meu verbo. Colocarei aqui bem miudinho. É o meu verbo. Então, como eu achei o meu verbo, deixe-me colocá-lo de vermelho. Achei o meu verbo. Quem foram as meninas? Esse é o meu sujeito. As meninas, a palavra mais importante aqui, meninas, sujeito simples. Então, nós temos 5 tipos de sujeito. O sujeito simples possui apenas um núcleo.
Então, quando eu tenho um núcleo somente, eu tenho sujeito simples. Vamos fazendo um exercício, sempre para o verbo. Chegaram é o verbo. Quem chegaram? Meus amigos. Este que está em amarelo é o sujeito. Vieram ontem os livros. O que veio? Os livros. Os livros, sujeito. Mesmo que estejam no plural, é o sujeito simples, porque temos apenas um núcleo, um assunto. O professor de português chegou. Quem chegou? O professor de português. Este é o sujeito. Professor de português. Professor aqui neste caso é o núcleo, né? Português é uma característica deste professor. Sujeito simples, eu tenho um núcleo só. Sujeito composto, ele possui mais de um núcleo. Então eu tenho dois ou mais núcleos no sujeito composto. Então, o sujeito simples eu tenho um núcleo. Sujeito composto eu tenho dois ou mais. Meus amigos e parentes chegaram. Quem chegaram? Amigos e parentes. Então eu sempre encontro o verbo e pergunto: quem chegou? Aí o próprio verbo me responderá. Veio a festa, Maria e o cliente. Veio. Quem veio? Maria e o cliente. Maria e o cliente. Duas pessoas, dois núcleos, dois enredos, dois contextos, sujeito composto. Sujeito oculto é também chamado elíptico, implícito, desinencial ou deverbal. Ocorre em pronomes retos. Eu, tu, ele, nós, vós. O eles não é sujeito oculto quando eles se escondem dos verbos. Então, o eles não é sujeito oculto, né? Ele tem uma regra especial. Quando eu tenho eu, tu, ele, nós e vós. Cumprimentei-a ontem. Quem cumprimentei? Eu. Eu cumprimentei-a ontem. Como se o eu estivesse aqui escondido, ele é o sujeito oculto. Ele não se manifesta, mas ele está presente. Fomos ao parque ontem. Quem fomos? Nós. O nós. Ele não está presente, mas ele se manifesta. Então, este é o sujeito oculto. Vamos dar outro exemplo. Utilizamos máscaras sempre. Quem utilizamos? Utilizamos é o nosso verbo. Quem utilizamos? Nós. Nós utilizamos. Certo? Sujeito indeterminado, ele existe, mas não pode ser identificado na frase. O eles, o pronome pessoal do caso reto, eles é o sujeito indeterminado. Roubaram o banco. Quem roubaram? Eles. Ontem falaram mal de você. Quem falou mal? Eles. Não consigo determinar. Podemos ser verbos transitivos indiretos e o se. Por exemplo, precisa-se de ajudantes. O que é verbo transitivo? É o assunto que nós vamos conversar no próximo vídeo. Verbo transitivo, vamos pensar em trânsito. Cada uma dessas palavrinhas é um carro. Uma está atrás da outra. Então, como precisa é o verbo, ele está transitando. Aí, o que significa indireto? Verbo transitivo indireto. Indireto significa que eu tenho uma preposição. Que são as preposições em, a, para, de, com, por, sobre, desde e entre outros. Quando nós temos essas preposições, nós temos verbos transitivos indiretos. Quando o verbo transitivo indireto e este pronome ser, ou essa partícula ser,
eu tenho um sujeito indeterminado. Necessita-se, necessita é o verbo, de funcionários é a preposição, eu tenho essa partícula se entre os dois, sujeito determinado. Trata-se de problemas, assiste-se a bons filmes, obedece-se a leis, confia-se em pessoas. Neste caso, o verbo sempre fica no singular, jamais no plural. Então, esses termos preposicionados exercem a função de objeto indireto, pois complementam o verbo. Quando estamos nos verbos intransitivos, nos verbos viver, ficar, trabalhar e descansar, o sujeito será sempre alguém. Vive-se bem aqui, alguém. No casamento fica-se muito nervoso, alguém. Então, o sujeito aqui, ou alguém, é um pronome indeterminado. Se é um pronome indeterminado, logo o sujeito também será indeterminado. Temos também sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Quando a oração não possui sujeito, ocorrendo com verbos impessoais. O verbo haver, no sentido de existir, havia poucos alunos na sala, no sentido de existiam poucos alunos, deve haver vagas na empresa, deve existir. Então, toda vez que eu vir o verbo haver na oração, saberei, no sentido de existir, saberei que ele é uma oração sem sujeito. Verbo fazer com a ideia de tempo decorrido, faz 10 anos, vai fazer muitos anos, então nunca fazem 10 minutos que cheguei, faz 10 minutos que cheguei. Os verbos ser e estar, em estado meteorológico, estava muito frio, oração sem sujeito. Quem estava? Né? Não tinha muito o que fazer. O verbo ser era 1h30 da tarde, indicando tempo e distância. Aqui até o pátio são 5 metros. E os verbos que expressam fenômenos da natureza. Choveu forte. Quem choveu? Ninguém. É um fenômeno natural. Ventava muito ontem na festa. Quem ventava? Não tem também. E as formas verbais, chega de e basta de. Chega de tumulto e basta de protestos. Certo? Então, esses aqui são os tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, oração sem sujeito. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Então, esses são os tipos de sujeito estudados pela sintaxe. Sintaxe, sentidos das palavras das nossas orações. Quaisquer dúvidas, mandem no chat e não se esqueçam de responder os exercícios que deixaremos aqui no formulário. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que nós assistirmos, e vamos tirar as nossas dúvidas sempre. Então, estudando sintaxe, entendemos os sentidos das palavras.